E em Jerusalém havia festa da dedicação e era inverno. E Jesus passeava no templo, no alpendre de Salomão. Rodearam-no, pois, os judeus e disseram-lhe: Até quando terás a nossa alma suspensa? Se tu és o Cristo, dize-no-lo abertamente. Respondeu-lhes Jesus: Já vô-lo tenho dito, e não o credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vô-lo tenho dito. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as e elas me seguem. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhes Jesus: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam, dizendo-lhe: Não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Respondeu-lhes Jesus: Não está escrito na vossa lei? E eu disse: Sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis: Blasfemas porque disse: Sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Procuravam, pois, prendê-lo outra vez, mas ele escapou de suas mãos e retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. E muitos iam ter com ele e diziam: Na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. O segundo livro das Crônicas, capítulo 9. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão e foi até Jerusalém a fim de pô-lo à prova com perguntas difíceis. Ela chegou com um grande grupo de servidores e também camelos carregados de especiarias, uma grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando se encontrou com Salomão, ela lhe fez todas as perguntas que pôde imaginar. Ele respondeu a todas. Não houve nenhuma que fosse difícil demais para ele responder. A rainha de Sabá ouviu a sabedoria de Salomão e viu o palácio que ele havia construído. Ela viu a comida que era servida na mesa dele, viu os apartamentos dos seus altos funcionários, a organização do pessoal que trabalhava no palácio e os uniformes que eles usavam. Viu os empregados que os serviam nos banquetes e os seus uniformes e os sacrifícios que ele oferecia no templo. Isso tudo a deixou de boca aberta e muito admirada. Então ela disse ao rei Salomão: Tudo aquilo que eu ouvi no meu país a respeito de você e da sua sabedoria é de fato verdade. Porém, eu não pude acreditar até que vim e vi com os meus próprios olhos. Acontece que não tinham me contado nem a metade da sua sabedoria. Ela vai muito além daquilo que ouvi dizer. Que sorte têm estes seus servidores, que estão sempre ao seu lado e têm o privilégio de ouvir os seus sábios provérbios. Bendito seja o Senhor, seu Deus, que ficou tão contente com você, que o tornou rei de Israel para governar em nome dele. O amor dele pelo povo de Israel é eterno,
E Ele quer conservar este povo para sempre como uma nação. E por isso, Ele o fez rei de Israel, para que você possa manter a lei e a justiça. Ela entregou ao rei os presentes que havia trazido. Mais de 4.000 quilos de ouro e uma grande quantidade de especiarias e de pedras preciosas. Nunca houve especiarias tão finas como as que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os homens do rei Hirão e do rei Salomão, que haviam trazido ouro da terra de Ofir, também trouxeram madeira de sândalo e pedras preciosas. Salomão usou a madeira para fazer degraus para o templo e para o palácio, e também fez harpas e liras para os músicos. Nunca tinham sido vistos em Jerusalém instrumentos musicais tão bonitos. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e pediu, além dos presentes que lhe deu em troca dos presentes que ela havia trazido para ele. Então a rainha e os seus servidores voltaram para Sabá, a sua terra. Todos os anos o rei Salomão recebia mais ou menos 23.000 quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores dos vários distritos do país lhe traziam prata e ouro. Salomão fez 200 grandes escudos e mandou folhear cada um com quase 7 quilos de ouro. Também fez 300 escudos menores e folheou cada um com quase 3,5 quilos de ouro. Ele mandou colocar todos esses escudos no salão da floresta do Líbano. Salomão também mandou fazer um grande trono, revestido de marfim e de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e ligado ao trono havia um estrado revestido de ouro. O trono tinha 2 braços, e no lado de cada braço havia a figura de um leão. Havia também a figura de um leão nas pontas de cada degrau, isto é, havia 12 leões ao todo. Nunca tinha sido feito em qualquer outro reino um trono como este. Todas as taças que o rei Salomão usava para beber eram de ouro, e todos os objetos do salão da floresta do Líbano eram de ouro puro. No tempo de Salomão, a prata era considerada sem valor. Salomão tinha uma frota de navios que viajava até a Espanha junto com a frota do rei Hirão. Cada 3 anos, a sua frota voltava trazendo ouro, prata, marfim, macacos e micos. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus lhe tinha dado. Todos os que chegavam traziam um presente para ele. Objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos e mulas. E era assim ano após ano. Salomão tinha 4.000 cocheiras para os seus carros de guerra e para os seus cavalos, e também possuía 12.000 cavalos de cavalaria. Ele deixou em Jerusalém uma parte deles e espalhou o resto por várias cidades que haviam sido preparadas para isso. Ele dominava todos os reis que havia desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata era tão comum como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Ele importava cavalos de Musre e de todos os outros países. Todas as outras coisas que Salomão fez, do princípio do seu reinado até o fim, estão escritas nos livros História do Profeta Natã, Profecia de Aías, de Siló, e Visões do Profeta Ido.
Esse último livro fala também do rei Jeroboão, filho de Nebate. Salomão governou 40 anos em Jerusalém como rei de toda a terra de Israel. Ele morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Roboão ficou no lugar dele como rei. Salmo 74. Poesia de Asaf. Oh Deus, por que nos abandonaste para sempre? Por que estás irado com as ovelhas do teu rebanho? Lembra do teu povo, que há tanto tempo escolheste para ser teu e que livraste da escravidão para ser a tua própria gente. Lembra do Monte Sião, onde moraste. Vem e anda sobre estas ruínas sem fim. Os nossos inimigos destruíram tudo o que estava no templo. No teu templo, os teus inimigos gritaram de alegria e ali puseram as suas bandeiras como sinal de vitória. Eles pareciam lenhadores cortando árvores com seus machados. Com seus machados e marretas, destruíram todos os enfeites de madeira. Arrasaram e incendiaram o teu templo. Profanaram o lugar onde és adorado. Eles resolveram nos esmagar completamente. Queimaram todos os lugares santos da terra de Israel. Já não temos os milagres que esperávamos. Não há mais profetas. E ninguém sabe quanto tempo isso vai durar. Oh Deus, até quando os nossos inimigos vão zombar de nós? Será que eles vão te insultar para sempre? Por que não quiseste nos ajudar? Por que ficas de braços cruzados? Mas tu, oh Deus, tens sido o nosso rei desde o princípio e nos salvaste muitas vezes. Com o teu grande poder, dividiste o mar e esmagaste as cabeças dos monstros marinhos. Esmagaste as cabeças do monstro Leviatã e deste o seu corpo para os animais do deserto comerem. Fizeste com que corressem fontes e riachos e secaste grandes rios. Criaste o dia e a noite, puseste o sol, a lua e as estrelas nos seus lugares. Marcaste os limites da terra e fizeste o verão e o inverno. Ó Senhor Deus, lembra que os teus inimigos zombam de ti. Lembra que eles não têm juízo e xingam o teu nome. Não entregues o teu povo explorado aos seus inimigos cruéis. Não esqueças para sempre do teu povo perseguido. Lembra da aliança que fizeste, pois há violência em cada canto escuro do país. Não deixes que os perseguidos sejam humilhados, mas permite que os pobres e os necessitados te louvem. Levanta-te, ó Deus, e defende a tua causa. Lembra que gente sem juízo zomba de ti o dia todo. Não esqueças os gritos de raiva dos teus inimigos, nem do barulho constante dos teus adversários.